bênção. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Você crê nisso, amém? O salmista faz uma declaração muito forte. Isso representa muito a relação dele com o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 24. Enquanto você procura, eu quero dizer a toda a igreja que eu estou bem. A gente estava adorando aqui, domingo, infelizmente não pude estar presente, mas eu estava com a igreja online, amém? Quero cumprimentar a nossa igreja online aí no nosso canal do YouTube aí, todos os nossos irmãos que adoram ao Senhor. Como isso é uma ferramenta assim maravilhosa, irmãos. E eu quero dizer para vocês que a unção que estava sendo derramada aqui nesse lugar, na abertura da celebração dos 20 anos desta casa, eu pude sentir lá naquele leito do hospital. Quero agradecer à igreja por todo o carinho, por todas as mensagens de esperança, de fé, de amor que foram enviadas. Eu me senti muito amado, muito querido, mas eu já estava preocupado também. Teve uns 2 dias que eu não consegui dar conta. A mensagem que os irmãos davam bom dia, eu já estava dando quase boa noite, né? Mas eu precisei fazer um vídeo para dizer, eu tenho que dizer para o meu povo que eu não estou na beira da morte, não. Mas eu estava na paz do Senhor. O Senhor quis me dar uns dias de férias numa hospedagem de hotel. Não era 5 estrelas, mas era como se fosse um hotel. Eu e minha esposa sempre temos o costume de fazer um check-up todo ano. E quando a gente não faz no início, tenta fazer no meio, quando não dá no meio, a gente faz no fim. E há 3 semanas atrás, nós começamos a fazer o check-up porque nós entendemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e nós temos que cuidar desse corpo, amém, irmãos? Se você não cuida da sua saúde, você está pecando contra o Senhor. Porque o nosso corpo, ele é constituído para ser templo e morada do Espírito Santo. Isso é uma coisa tão séria, que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então a gente precisa cuidar desse corpo que não é apenas um corpo para nós, mas é para glorificar o Senhor. E nós tínhamos feito muitos exames e faltava apenas um exame, uma endoscopia. E eu fiz na terça-feira passada, e da quarta-feira em diante eu comecei a sentir alguns incômodos no estômago. E quando foi sexta-feira eu tive uma crise de dores abdominais, fui para a emergência, voltei. No sábado, às 19 horas, no momento da nossa celebração aqui, antes de começar a celebração, eu tive dores fortíssimas, né? 2 filhos amados aqui, o Aécio e o Marcelo, me colocaram no carro, né? O Marcelo que está lá nos Guardiões, a gente tem tanto Marcelo agora, tantas Maria, tantas, né? Nem vou dizer os outros nomes, mas glória a Deus por isso. E eram dores horríveis, irmãos, e que a ondulação do asfalto doía. Eu disse assim para o Aécio, meu filho, pode ir com mais calma que dá para chegar lá. E fiquei imediatamente internado, porque os exames não apontavam nenhuma pedra na vesícula, nem apêndice, nem cálculo renal, mas apontavam uma inflamação que saiu de menos de 1 para quase 5 no PCR. E aí eu estava em paz, sabe? Irmãos, eu não fiquei preocupado em nenhum momento, só não queria ter a dor. Mas estava na paz.
E quando saiu o resultado da endoscopia, o médico disse: olha, seu Rodrigo, o que tem enquanto resultado não é motivo para gerar dores em você nesse nível, nessa gravidade. Tudo o que indica é que você foi lesionado pelo exame. Isso acontece com pouquíssimas pessoas, mas acontece. E aí isso gerou uma grande inflamação. O fato que quando na terça-feira já começamos a tomar medicamentos específicos para cuidar, né, dessas lesões e tudo, irmãos, 2 dias foram suficientes, né? Quarta-feira recebemos alta já, graças a Deus, estamos hoje aqui. E quero dizer para você que não era eu para pregar hoje aqui. Quem viria pregar hoje aqui é a pastora Jane, minha mãe na fé, minha pastora, que infelizmente não pôde honrar esse compromisso porque ela viajou para Fortaleza para cuidar da mãe dela. Hoje é Dia das Mães, mas foi para cuidar da mãe dela, que não está tão bem de saúde. E a gente tem observado, nesse tempo, irmãos, que nós estamos numa grande batalha espiritual. E às vezes nós achamos que as batalhas espirituais, elas estão apenas numa ordem de que nós estamos lutando contra o diabo. O diabo não é o nosso único adversário. Mas nós temos toda uma cultura, um sistema construído pela humanidade de forma corrupta, e nós temos também a nossa carne. A nossa carne é um grande adversário. E a carne vai fazer de tudo para que eu e você não estejamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, fique ligado, estamos em batalha. Estamos em batalha. A vida é uma batalha. E que não se dá apenas numa ordem física, mas também numa ordem espiritual. Amém? Nós estamos nesse tempo de celebração falando sobre uma igreja para a cidade. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração para falar que ser uma igreja para a cidade é nós entendermos o quanto nós somos povo dele. Quem é povo de Deus aqui? Vamos fazer leitura então do texto. Josué capítulo 24, verso 1, diz: Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Diga comigo, Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Agora vamos lá para o verso 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quantos podem declarar isso nesse momento? Então diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bem, esse é um ponto muito importante sobre a história de Israel. E Josué convoca todo o povo para um ponto de decisão. Diga comigo, ponto de decisão. Na vida, nós sempre estaremos diante de pontos de decisões, onde as decisões são
devem ser assertivas, elas precisam ser corretas, elas precisam ser no alvo. Decisões que são chaves sobre a vida da gente. Decisões que marcarão um divisor de águas na história da vida da gente. Decisões que farão toda a diferença para o nosso futuro. E o que acontece é que quando Josué está reunindo o povo, ele está simplesmente chamando o povo para dizer: ou vocês são povo de Deus, ou vocês são servos dos outros deuses. E nessa proposta, o que Josué faz? Ele reúne todo o povo. Ele convoca as autoridades. Ele convoca os líderes. Ele convoca os juízes. Ele convoca os oficiais de Israel. E ele convoca todo o povo. E ele tem uma mensagem para o povo. E a mensagem para o povo é uma mensagem de quem eles devem ser diante da geração deles. E quando o Senhor coloca essa palavra no meu coração e trouxe para mim, o Senhor esteve com a intenção de nos ensinar como ser povo de Deus na cidade. Como nós devemos ser povo de Deus na cidade. Bem, Israel está se estabelecendo na terra de Canaã. Ele está se estabelecendo na cidade. E nisso que ele está se estabelecendo, ele chama o povo para dizer como esse povo deve se posicionar na cidade. Que eu e você não podemos viver de qualquer maneira, não podemos viver de qualquer forma, mas existe uma maneira de como nós devemos proceder dentro da cidade. Por quê? Porque não se serve a Deus de qualquer forma. Diga quem está do seu lado: não se serve a Deus de qualquer forma. Não se serve a Deus de qualquer forma. Então, como ser povo de Deus na cidade? Josué, no verso 14, diz: agora temam o Senhor. Temam o Senhor. Josué começa a nos ensinar que a primeira forma que eu e você temos que nos posicionar na cidade como povo de Deus é temendo a Deus. Mas o que é temor? Temor significa medo, mas também significa respeito, honra. E existe uma grande discrepância, distância em nosso tempo hoje. Antigamente, os nossos pais, quando falavam sobre temer a Deus, eles falavam numa característica de você ter medo de Deus. Hoje, é transmitido como você ter respeito a Deus e você honrar a Deus, que também é a mesma coisa. Mas eu quero que você entenda que antes se enfatizava o medo, e hoje se enfatiza o respeito. E o que acontece é que nós não podemos simplesmente enfatizar um e esquecer do outro. Nos nossos dias, tem gente que está servindo a Deus, achando que Deus vai compreender qualquer forma dele viver e agir. E isso não é respeito e honra a Deus. Tem gente que está vivendo diante de Deus, como se Deus não estivesse vendo-o. Como se Deus não estivesse vendo-a. Existem pessoas que estão andando na sua maldade do coração. Estão andando de forma profana, como se Deus estivesse simplesmente passando vista grossa sobre ele. Nós não podemos perder o medo e nem o respeito diante de Deus. Deus não é qualquer coisa. Deus não é simplesmente um colega nosso. Deus não é simplesmente um objeto nosso. Ele é um ser soberano, todo-poderoso. Ele é Deus,
O seu nome é Jeová, o seu nome é Iavé, e a Ele nós temos que prestar culto, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele pode nos lançar na sepultura, como também pode nos tirar da sepultura, que Ele é o Todo-Poderoso e que nós devemos andar de maneira ordenada diante da presença dEle, porque ninguém esconde nada desse Deus, porque Ele é onisciente, e muito mais do que isso, Ele é onipresente, não temos como nos esconder desse Deus, Ele está nos vendo, Ele sabe de tudo, e Ele pode fazer tudo. Então, o povo nesse tempo aqui está vivendo como se Deus pudesse concordar com os pecados deles. Como se Deus fosse compreensível simplesmente a jornada pecaminosa de idolatria no coração deles. E Josué reúne o povo e diz: temam ao Senhor. Nós, como povo de Deus, somos identificados por temer a Deus. E Josué, para ensinar o povo sobre temor, reúne o povo em Siquém, porque Siquém é um lugar de memória. Siquém aponta para o passado, mas não para o passado enquanto uma estação de tempo. Siquém aponta para o passado na ideia de ali ser a nossa origem. Você consegue compreender a distinção? É como se Josué estivesse dizendo: ei, nós vamos nos reunir aqui em Siquém, porque aqui em Siquém é o ponto de partida para tudo em nossa história. Como assim? Porque aquele lugar é o lugar que quando Abraão foi chamado por Deus, Gênesis capítulo 12, no verso 4, quando Abraão adentra a terra de Canaã, ele monta e se estabelece em Siquém. E quando ele se estabelece ali, sabe o que acontece? O Senhor apareceu para ele. No verso 1, Deus falou com Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Mas no verso 4 em diante, quando ele se estabelece em Siquém, é Siquém o lugar onde Deus aparece para ele. Então Josué reúne o povo em Siquém para dizer: aqui é o nosso ponto de origem. E o ponto de origem não é simplesmente pelo lugar, mas por quem nos visitou nesse lugar. Porque Deus é o ponto de origem de todas as coisas. Deus é o ponto de origem da nossa vida. Deus é o ponto de origem da nossa jornada. Deus é o ponto de origem da criação. Deus é o ponto de origem de tudo que existe. E nós só aprendemos sobre temer a Deus, a gente só aprende sobre temor se nós realmente sabermos quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Então quando ele diz temam a Deus, e ele fala isso em Siquém, ele está dizendo: é aqui em Siquém o nosso ponto de origem, porque nós sabemos o que esse Deus é capaz de fazer, nós sabemos o que ele fez, e ele chamou um homem chamado Abraão, e apareceu para ele nesse lugar. E aí quando o Senhor aparece para Abraão, e fala com ele, Abraão estabelece um altar em Siquém, o primeiro altar a Deus estabelecido. Então o povo que está em Siquém sabe que ali representa a sua origem, não o lugar, mas a pessoa de Deus que se revela naquele lugar. E eu quero dizer isso para você. Aqui representa um ponto de origem, não pelo lugar, não pelas paredes, mas porque esse Deus tem aparecido e falado nesse lugar. E aqui nós estabelecemos um altar,
que não é simplesmente esse espaço, mas é aquilo que nós construímos dizendo: só tu és digno do que nós podemos entregar de melhor. Tudo o que há de bom eu posso entregar a ti. E é nesse lugar que nós estabelecemos esse altar de entrega. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de rendição. Altar é lugar de morte. Altar é o lugar onde não existe mais você, e tudo que puder existir é o Senhor. Mas se quem não acaba por aqui, em Gênesis, no capítulo 33, no verso 18, depois que Jacó, Deus falou para ele e disse assim: Jacó passa 20 anos na casa de Labão, seu sogro. O Senhor fala para ele e diz: Jacó, está na hora de voltar para a sua terra. Você já passou muito tempo aqui. E ele sabe que tem um problema que não foi resolvido com o irmão dele. Mas mesmo assim Jacó decide ouvir a palavra do Senhor. E ele volta e manda um mensageiro ao irmão dele. E o servo de Jacó chegou para Esaú e disse: olha, o teu servo Jacó está voltando. Esaú diz: diga ao meu irmão que eu vou ao encontro dele com 400 homens. Diz o texto que Jacó teve medo, temeu a morte, e ele foi orar ao Senhor. O Senhor aparece para ele, o Senhor luta, e ele luta com Deus, porque aquele lugar é estabelecido como Peniel, e naquele momento ele tem um encontro face a face com Deus, e ele continua a jornada dele. E quando ele se encontra com o irmão se atraca no pescoço dele e beija ele. Sabe por quê? Porque Deus sempre está indo adiante de nós, quebrando as barreiras e trazendo recomeços em nossa vida. E aí Jacó decide, o irmão dele diz: não, meu irmão, eu vou te acompanhar, seja bem-vindo de volta. Você é bem-vindo novamente. Por quê? Porque Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. Deus havia determinado um novo destino para Jacó, que não era mais de enganador, mas de príncipe. E em cada encontro com Deus, nós precisamos compreender que quando estamos face a face com Deus, Deus está transformando a nossa história. E Ele vai adiante de nós, resolvendo os conflitos que ainda não foram resolvidos em nossa vida. E quando Jacó diz: eu já sei o lugar aonde eu vou morar, o lugar aonde eu vou estabelecer, colocar o gado, colocar os servos, meus filhos, minhas filhas, é quem? Siquém. E Siquém se torna o símbolo de quê? De recomeço. Então temer a Deus é eu entender que esse Deus a qual eu sirvo, Ele é a origem de todas as coisas. Esse Deus a qual eu sirvo, é a Ele que eu levanto um altar de adoração. Que esse Deus a quem eu sirvo, é onde eu recomeço todas as coisas na minha vida. Preste atenção. Siquém é lugar de recomeço. Temer a Deus é você saber que nele você pode recomeçar todas as vezes que você precisar, porque Ele te dá oportunidades para isso. Quem disse que está tudo perdido? Os homens dizem, a falta de fé diz, a falta de amor diz, a falta de esperança diz, mas o Senhor diz o quê? Eu faço nova todas as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E você não anda mais baseado no seu passado, porque aonde você se baseia? Você se baseia na sua origem. Você se baseia naquele que aparece para você, que se revela a você. E o seu nome é Iavé, o seu nome é Jeová. Ele é o Deus Todo-Poderoso e está dizendo assim como eu fiz com Jacó, para ele recomeçar a vida, eu estou te dando a oportunidade
oportunidade de recomeçar a tua história. Não importa o que tenha acontecido, não importa se a sua vida tenha sido marcada por fugas, por mentiras, se a sua vida foi marcada, sabe, por enganos, por você ter sofrido defraudações, se de repente você está colhendo o que você plantou, agora chegou o tempo, e Josué está dizendo isso ao povo, chegou o tempo do recomeço em nossa vida, porque esse Deus não muda. Mas não só isso, Josué está discursando ao povo para temer a Deus, porque Siquém também representa um lugar de refúgio. Em Josué capítulo 20, verso 27, Siquém se tornou uma das cidades de refúgio. Havia várias cidades no povo de Israel estabelecidas e denominadas como cidade de refúgio. E dentre essas cidades, Siquém é escolhida. Por que cidade de refúgio? Porque quando alguém cometia algum delito, por exemplo, cometeu algum homicídio em legítima defesa, essa pessoa precisava de um lugar seguro. Então essa pessoa procurava uma cidade de refúgio, até que se pudesse apurar todos os fatos, as testemunhas e legislar sobre o acontecido. Quando alguém precisava recomeçar a vida, buscava essas cidades como de refúgio. Quando alguém estava numa peregrinação, mudando de um lugar para o outro, as cidades de refúgio eram instituídas como um lugar para acolher as pessoas. Josué está dizendo, Deus sempre foi o refúgio para nós. Temam ao Senhor. E temer a Deus é você entender que esse Deus é um lugar de refúgio. Por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Em que tempo? No tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo de sofrimento. Então Siquém é um lugar de refúgio. Temos que temer o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar onde podemos ter segurança, onde podemos ter refrigério, onde podemos ter descanso. Mas não para por aí. Lá em Josué, no capítulo 21, verso 21, Josué define Siquém agora como uma das cidades levíticas. Haviam 48 cidades levíticas. A tribo de Levi era das 12 tribos, era a única que não podia ter propriedade. Mas ela precisava ter cidade para morar. Casas, lugares onde pudesse armazenar comida. E Siquém se tornou uma cidade levítica. Uma cidade onde sacerdotes, levitas, pudessem habitar. E sabe o que isso constitui? Siquém é um lugar de adoração. Siquém é um lugar de adoradores. Josué está com todo mundo, trazendo a memória ao ponto de origem, de que esse Deus a qual servimos, nós temos que temê-lo, porque Ele é aquele que estabelece a adoração no nosso meio. Então, quando Josué diz, temei a Deus, ele está dizendo, eu e você precisamos compreender sobre a pessoa de Deus e os feitos de Deus, para a gente poder temê-lo. E os feitos desse Deus, para que a gente possa temê-lo, Ele é um Deus de origem. Você crê que Ele é o seu Criador? Amém? Ele é a sua origem? O salmista Davi diz assim, quando eu era substância informe, o Senhor me conhecia. Substância informe. O Senhor já sabia quem era você.
seus dias já estavam contados. Sua história já estava traçada por Ele. Ele já tinha acolhido você. Ele já tinha sido refúgio para você. Queridos, temei ao Senhor, porque esse Senhor é refúgio sobre nós. Temei ao Senhor, porque Ele é o recomeço para a sua história, para a sua vida. Temei ao Senhor, porque é a Ele que você pode prestar a verdadeira adoração. Amém? Como ser povo de Deus na cidade, servindo a Deus com temor. Mas existe um segundo aspecto importante, um segundo princípio que Josué fala ao povo, que é servirmos a Deus com integridade e fidelidade. Diga comigo: integridade e fidelidade. Integridade é um termo que na raiz significa aquilo que é inteiro, aquilo que é íntegro. Sabe? É não ser uma pessoa dividida no coração, nas emoções, na conduta, nos pensamentos. Deus não quer partes, Deus quer o todo. Deus não aceita nada além do que o tudo. Amém? Deus não quer apenas o meu coração, o seu coração. Deus quer o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Ele quer que nós sejamos inteiros para Ele. Ele não quer que simplesmente nossos projetos, em alguns Ele está presente, em outros não. Que na administração dos nossos recursos e finanças, Deus está presente em alguns, em outros não. Que nas decisões sobre a nossa família, Deus está presente em algumas, outras não. Deus não quer que simplesmente quando precisamos tomar alguma decisão, a gente só consulte Ele quando a gente está no veneno. Ele quer por inteiro. Ele não quer que a gente o consulte, o busque, somente quando estamos enfermos, mas quando estamos também na saúde. Não somente quando estamos com dificuldade, mas quando estivermos na bonança também. Deus nos quer por inteiro. Consequentemente, quem não é inteiro não tem como ser fiel. Portanto, integridade e fidelidade são coisas que andam juntas. E que eu e você somos chamados para sermos íntegros e fiéis a Deus, porque é isso que Ele é para nós. Deus não é Deus em parte para nós. Deus é Deus por inteiro para nós. Quando você pega do verso 2, do capítulo 24, ao verso 13, Josué vai fazer uma narrativa da peregrinação do povo de Israel, desde Abraão até a conquista de Jericó. E sabe o que está sendo mostrado? O quanto esse Deus esteve presente em todos os momentos da vida de cada um dos seus servos, de cada um do seu povo. Deus não é ausente na nossa história. Deus não é ausente na sua vida. Mesmo quando você não está vendo, Ele está se revelando. E quando você pensa em estar dando um jeitinho, sabe, enganador na sua vida, Ele vem intervir. Lembra de Abraão quando quis dar um jeitinho com medo dos outros povos matá-lo, dizia: não, essa daqui não é minha mulher, essa daqui é minha irmã. Deus se revelava em sonho. E dizia: não é irmã dele não, é esposa dele. Escuta, quando Deus tem propósito, Deus não deixa seu povo na mentira. Deus impede-nos até de pecar. Amém? Então, Josué começa a mostrar que essa integridade, Deus sempre foi íntegro em toda a história de Israel. Deus chegou e disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei.
Deus disse para Abraão: eu vou ser o teu Deus. Deus não disse: eu vou ser mais um Deus na sua vida, eu vou fazer algumas coisas na sua vida. Não, Ele disse: eu vou ser o teu Deus, e eu vou estar contigo todos os dias. Sabe aquela parábola de pegadas na areia? Quando você pensar que está olhando, que você está sozinho, na verdade é o Senhor que está te carregando. Sabe quando você está dizendo: eu não tenho mais forças? Você está certo, você não tem mais forças mesmo. Que você está chorando e dizendo: eu não aguento mais isso. E é verdade, você não aguenta mesmo. E que você está dizendo lá: eu não sei como ainda não desistir de tudo isso. Você não sabe mesmo. Por quê? Porque em tudo isso é Deus que está sendo a força, o sustento. É Deus que está carregando. Aí Josué começa a discorrer: mas isso não foi presente apenas na vida do nosso pai Abraão. Isso foi presente na vida de Isaac. Isaac, quando Rebeca não podia lhe dar filhos, ele orou a Deus. Ele orou pela sua esposa e ela passou a ter filho. Deus gerou Esaú e Jacó. Sabe? Esaú aborreceu e Jacó se cumpriu a promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos que temer a Deus e servir a esse Deus com integridade e fidelidade, porque quando Ele fala com Abraão, Ele faz promessa, e quando Ele faz promessa, Ele cumpre. Ele não é um Deus de parte, Ele é um Deus inteiro para nós. Então Deus não quer apenas uma parte do seu tempo, Deus quer todo o seu tempo. Deus não quer apenas algumas horas dos seus dias, da sua semana, ou alguns momentos de você na casa dEle. Ele quer você o tempo todo na presença dEle. E como é possível, pastor? Ora, ande em espírito. Aprenda a andar em espírito. Aprenda a fazer outras tarefas, mas está orando continuamente, sentindo a presença de Deus continuamente, falando com Ele continuamente, sendo usado por Ele continuamente. Aí depois ele continua, sabe, mas quando se pensava que a promessa tinha se cumprido em Jacó, que o povo se tornou muito numeroso, o povo foi feito escravo. E Deus fez o quê? Deus levantou Moisés, o seu servo. E Deus nos libertou com mão forte. Você sabe o que eu estou dizendo? Não dá para você servir a Deus em parte. Seja íntegro, seja fiel a Ele. O Senhor já te libertou. Se o Senhor já te libertou, meu irmão, você não pertence mais a você mesmo e nem mais ao pecado. Você pertence tão somente a Ele. Então faça da sua vida uma vida que glorifique a Ele todo o tempo. Todo o tempo. E aí ele vem, Josué discorrendo ao povo e diz assim: lembram de Balaão? Que o rei Balaque chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus. Ele disse: não, eu não deixei, eu não permiti. Sabe por quê? Porque sobre o povo de Deus, o que prevalece e predomina é a bênção do Senhor. Então sirva a Deus com integridade, com fidelidade, porque o que Deus derrama sobre nós é a sua bênção. O que Deus faz de nós é um povo abençoado. E tem muita gente correndo atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de bênção. Se Deus já te fez abençoado, é a bênção que corre atrás de você. Entendeu? Se você já é abençoado, a palavra ele está dizendo, vocês são meu povo, vocês já são abençoados. Então ande como quem é abençoado. Ande como quem é feliz e não quem está em busca da felicidade. Ande como quem tem fé e não alguém que está sem fé.
Aí ele diz assim: mas vocês lembram, vocês sabem da conquista de Jericó, hein? Vocês viram? Não, agora esse daqui é dos nossos dias. Ó, parece que foi ontem. Josué contando para o povo. Sabe quando Moisés disse assim: ei, os 12 espias, vão lá, olhar a terra. Os espias voltam, 10 deles, e dizem assim: isso daí não dá para nós não, Moisés, está doido? Esse negócio, o bagulho aí é grande. Lá é só gigante. Estou fora. Não, nós somos como gafanhoto diante desse povo. Já viu? Só uma pisadinha. Nós vamos perder, é feio. Esse povo aí é povo de guerra. Nem armas nós não temos. Chega Josué e Caleb. Por isso, não seja aqueles que concordem com a multidão. Seja aqueles que creem na palavra que Deus liberou. Aí eles vêm diante da palavra que Deus liberou. Essa é a terra para nós. Essa é a terra porque verdadeiramente é o melhor lugar para a gente estar. E você vai ter Josué discorrendo do verso 2 ao 13. De que foi o próprio Deus que expulsou os inimigos daquela terra. Que não foi Israel como peritos em guerra, que destruiu as fortalezas dos muros de Jericó, mas foi a dependência em Deus, o brado de vitória em Deus, que fizeram os muros ruírem, que deu a cidade ao povo de Deus. Então preste atenção, nós estamos em um tempo muito sério, um ponto de decisão na história da nossa vida, desta casa, da sua vida. Deus está nos chamando para conquistar essa cidade. Essa cidade está marcada por corrupção, por mentiras, por prostituições, por decadência. Chegou o tempo do povo de Deus se levantar, temendo ao Senhor, com integridade, com fidelidade, porque quando a gente se posicionar dessa forma, os muros vão cair e a vitória é certa em o nome de Jesus. Não pode mais crente ser caloteiro, crente ser mal pagador, enganador, gente não querer fazer negócio com crente. Não. Meu irmão, tem que tirar teu nome do SPC, do Serasa. Tem que ser uma pessoa, coerente. Tem que ser uma pessoa que é íntegra. Que onde você chega, a luz está raiando. Aonde você chega, as pessoas estão sendo constrangidas e tocadas. Por quê? Porque o Senhor está contigo. E aí, só se serve a Deus com integridade e fidelidade, se colocar para fora os ídolos. Josué disse: ei, coloquem para fora os deuses dos vossos pais que estão da além do Eufrates. Ou seja, Josué está fazendo alusão de que nós só podemos ser íntegros e fiéis se nós abandonarmos os ídolos da tradição. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Sabe aquelas religiosidades que nós aprendemos com os nossos pais e que Deus não está presente ali? A gente tem que abandonar essas coisas. A religiosidade de achar de que Deus só recebe uma oração se for dessa forma, de que simplesmente está em uma conduta simplesmente moral que Deus vai receber. Não, é mais do que isso. É uma conduta moral, é uma conduta piedosa, é uma conduta de fé. Nós temos que abandonar a idolatria dos antigos. Escuta bem o que eu vou dizer a você. Já contei nesta casa várias vezes.
Na nossa família nós tínhamos o tio por parte de mãe, meu tio por parte de mãe caçula. Era o mais querido de toda a família. Era o brincalhão. Era o que fazia todo mundo sorrir. Sabe o gaiato da família? Era ele. Né? E além de ser, na família sempre tem um gaiato, né? Sempre tem um engraçadinho. Sempre tem um contador de piada. Lá em casa não sou eu. Tá? Sou péssimo em piada. Mas eu gosto de rir das piadas. Né? E aí, esse gaiato é o que tira onda com todo mundo. E todos os sobrinhos amavam esse tio. Eu lembro. Ele já chegava lá em casa, dizendo assim: e aí, turma, cadê vocês? Está aqui bombom. Está aqui chocolate. Comer? Vamos agora ali na sorveteria. Pronto, era o melhor tio. Nós ficávamos esperando ele a semana inteira. A gente tinha uma tia que morava conosco. Ela não era a melhor tia, por mais que ela desse banho na gente, botava comida, deixava a gente limpinho, cheiroso, mas ela brigava com a gente, batia na gente, não era a melhor tia. Ô tia Selma, ele ama. Mas esse tio era o melhor. Toda a família, quando chegava era alegria. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar oprimido. Da opressão, ele começou a ficar endemoniado. Nossa família toda católica. Preste atenção, esse testemunho é um fato verídico. Isso daqui não tem nada a ver com desrespeito a nenhuma religião. Estou contando um fato da minha família, eu com quase 8 anos de idade. E ele ficava possesso. E ele batia em todo mundo. E era de 4, 6 pessoas para poder segurá-lo dentro de casa. Minha mãe levou ele em psiquiatra, levou ele em médicos, fazia exame, batia tomografia. Não tem nada de anormal. Claro, tudo era espiritual. E por ser espiritual já tinha chamado o padre, já tinha chamado os irmãos da igreja católica e ninguém conseguia exorcizar o demônio. De repente, minha mãe, minhas tias, sabe, já estavam levando meu tio para rezadeiras, benzendeiras, tomando garrafada de não sei o que, sei lá o que tinha. Começou a levar em terreiros, começou a levar em pai de santo, mãe de santa, começou a levar em lugares que não resolviam o problema, mas ele começou a ficar mais agravado ainda. Eu recordo de rituais que eram feitos dentro da casa dos meus pais, esse meu tio dentro de bacias, havia bacias de alumínio assim bem grande, não sei se você conhece, mas bacias bem grandes, e ele ficava ali sentado, e davam banhos nele de vinho, de outras ervas, sabe, muita coisa, e ele ficava cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e sabe o que aconteceu? Ele ficou internado clinicamente, amarrado, e veio a óbito. E minha mãe começou a querer saber por que isso tinha acontecido na família. E um belo dia, numa terça-feira, ela vindo do seu serviço, quando o ônibus estava parando, ela olhou pela janela e ela escutou uma voz que disse: desce e entra. Desce e entra. E era a primeira igreja cristã evangélica de São Luís. Minha mãe desceu imediatamente, entrou naquela igreja evangélica, e naquele lugar, ela ouviu a palavra e saiu de lá feita a decisão dela de servir a Deus. Porque ela dizia, essas outras oportunidades, esses outros caminhos não me deram respostas. Agora eu vou seguir por esse caminho. E quando ela chegou em casa, falou para o meu pai e disse: olha,
Eu fiz minha confissão de fé, a partir de hoje eu sou protestante evangélica. Você não é obrigado a andar comigo, mas esses 3 aqui vão. E todo domingo, terça-feira, quinta-feira, nós estávamos na casa do Senhor. Estávamos na casa do Senhor. Estávamos na casa do Senhor. Minha mãe teve que romper com os ídolos dos seus pais, com os ídolos e a religiosidade da sua família, que não traziam resposta às suas angústias e necessidades, que não traziam resposta simplesmente aos seus problemas, à sua existência. Ela teve que romper com isso, e tem muita gente que não consegue romper na vida, porque está amarrado ainda a práticas, a rituais antigos. E Josué está dizendo: ei, abandonem, lancem fora esses ídolos. E eu creio que essa é uma noite profética sobre isso. Mas Josué continua dizendo para o povo: olha, se serve a Deus com integridade e fidelidade, colocando os ídolos dos deuses dos amorreus. Agora ele está falando de ídolos que são do presente e não do passado. Ele está falando de ídolos que são da sua época. Ele está falando de ídolos que é do seu cotidiano. Observe o que diz o texto, lá no verso 15, já na parte final: ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E em nossos dias, muitos ídolos hoje têm se levantado em nossos corações. E esses ídolos não são ídolos apenas como uma construção de imagem, porque nós temos uma mentalidade, a gente se converte ao Senhor, se converte à fé evangélica, mas continua com uma mentalidade católica, achando que idolatria ou ídolo é a representatividade apenas de imagem. Isso era a concepção dos nossos pais e da nossa antiguidade. Agora nós temos que colocar os ídolos para fora do presente, e do presente continua sendo uma imagem, mas não uma imagem materializada, mas uma imagem agora que é de si, de uma idolatria de si, de um amor por si mesmo. E é por isso que nós temos pessoas que não conseguem parar de olhar para o seu celular e para as suas redes sociais, e o Instagram, sabe, juntamente com outras redes, tornam-se o seu ídolo. Pesquisas dizem que no mínimo você olha para o visor do seu celular para enxergar as suas redes sociais 150 vezes por dia. Quantas vezes você está olhando a Bíblia? Não, pastor, isso não é ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Se eu e você estamos olhando mais de 150 vezes nossas redes sociais por dia, e tendo fé, estamos vendo uma vez a Bíblia, estou com fé. Nós estamos com muitos ídolos dentro de nós. Existem pessoas que acham que podem servir a Deus com integridade e fidelidade, tendo ídolos dentro de si, como redes sociais, como pornografias, como mentiras, como músicas mundanas, como times de futebol. Eu recordo que eu não ia dormir sem terminar de assistir. Podia estar perdendo o Corinthians, mas eu ia assistir até o apito final. Eu ia dormir quase mais de meia-noite e tinha que acordar às 5:30 da manhã. Eu dizia, chegou um dia que disse: espera aí, ei,
Meu sono é mais importante do que isso. Meu Deus, é mais importante quantas horas eu fico assistindo um jogo de futebol e quantas horas eu estou lendo a palavra do Senhor. Ídolos. Tem gente que conhece e se converteu ao Senhor há anos e anos, tem 5, 10 anos de conversão. Ele sabe a história do clube dele todinho, os ídolos do clube todo, mas ele não sabe a Bíblia. Ele não conhece a sua fé. Ele não é inteiro, ele é parte. Mas não só isso. Quantos pais não estão construindo seus filhos como ídolos? Ou quantos cônjuges não estão fazendo do seu cônjuge um ídolo? Cônjuge que entrega mais tempo para o seu cônjuge do que para o Senhor. Pessoas que entregam mais tempo para os seus filhos do que para o Senhor. Ei, pastor, mas que é isso? Não, Jesus disse, se tu não abandonar pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, você não pode ser meu discípulo. Deixa eu te dizer, ele não aceita outros amores na frente dele. Ele não aceita outros amores. Ele tem que ser um amor soberano a todos os amores. Porque se você o amar de todo o coração, olha só, qual é o grande mandamento, mestre? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é de inteireza, não é de partes, não é de divisões, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Existem muitos ídolos que nós vamos desenvolvendo na vida. E esse povo está caminhando diante disso. E Josué está dizendo, ei, o dia de colocar esses ídolos para fora é hoje. Porque ter sido íntegro no passado não responde você diante de Deus hoje. Eu e você precisamos ser íntegros e fiéis hoje. Por isso que Josué diz, ei, decidam hoje a quem vocês servem. Se aos deuses dos vossos pais, ou que está nessa terra em que vocês estão, ou ao Senhor. Ponto de decisão. É o tempo de colocar para fora aquilo que não tem nada a ver com Deus. É o tempo de sermos íntegros a Ele, de sermos fiéis somente a Ele, porque se formos íntegros e fiéis a Ele, seremos homens e mulheres melhores, seremos pais melhores, seremos filhos melhores, seremos pessoas melhores, porque nós andaremos no amor, no bem, na justiça, na fé, porque é isso que Deus é. Então é por isso que a lógica primeiro é Ele, porque Ele trabalha em nós, porque Ele trabalha através de nós. Ninguém é bom por si mesmo. Você sabe disso. Então é o Senhor. E não tem como sermos íntegros e fiéis se não houver uma aliança. Como ser povo de Deus na cidade? Servindo a Deus com aliança. Diga comigo, aliança. É o que Josué está dizendo. O que vocês escolhem hoje? O que vocês estão escolhendo hoje? Escolhei hoje o que vocês querem. Porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aliança. Deus não é um Deus de contrato. Deus é um Deus de aliança. Quando você pega a narrativa de Josué, desde o verso 2 até o último versículo do capítulo 24, ele está mostrando o quanto esse Deus é aliança. Ele está com Abraão, não é porque simplesmente Abraão foi bom, mas porque ele tinha aliança com Abraão. Não era porque era
com Isaac, com Jacó, porque eles eram pessoas boas, mas porque ele tinha feito aliança com eles. Não era porque o povo de Israel era um povo bom, não, mas porque Deus tinha feito uma aliança com eles. Sabe o que é aliança? Aliança não é contrato. Aliança não é contrato. Hoje nós baseamos nossas relações muito mais dentro de um contrato, seja ele escrito num cartório para negócios, para relações comerciais, ou seja ele de forma afetiva, como a amizade. Existem muitos casamentos que eles estão muito mais na pauta de um contrato do que de aliança. O contrato coloca dependências. O contrato diz: se você cumprir com isso, eu cumprirei com aquilo. Se você cumprir com a sua parte, eu vou cumprir com a minha parte. Se você faltar na sua parte, eu não vou honrar a minha parte. Deus não chama o seu povo e não se relaciona com o seu povo para uma relação de contrato, mas para uma relação de aliança. E sabe o que é aliança? Josué está dizendo: hoje eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uma relação de aliança é: aconteça o que acontecer, venha o que vier, seja o que for, eu não vou mudar o meu posicionamento, eu não vou mudar o que eu decidi em me aliançar com você. Então, quando eu entendo que a aliança, ela não pode ser quebrada, porque ela não é contrato, você vai até o fim, dê o que der, venha o que vier, você não pode abrir mão, aleluia, você não pode abrir mão do casamento, você não pode abrir mão dos seus filhos, você não pode abrir. De aliança, e ele vai trazer tudo em ordem. Tenha certeza disso, porque ele já mostrou o que ele é capaz de fazer. Ou você não crê? Você sabe do que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer, de trazer à existência o que não existe, de fazer amores que se perdeu. Deus chamou Abraão para uma aliança. Quando Deus muda o nome para Abraão, Deus disse: pega os animais, corte eles ao meio. Na tradição, quando você queria fazer aliança com uma pessoa, e fazia um corredor das bandas, e os deuses davam as mãos e passavam pelo corredor que foi feito, com os animais pegando fogo, em sacrifício. E aí já estavam lá as pombas, as rolinhas, estava lá o cordeiro, o cabrito, o novilho, tudo cerrado ao meio. E quando era a hora de Deus vir para passar com Abraão, diz que Deus fez com que Abraão caísse no sono profundo. E quando Abraão acordou, fogo já tinha consumido o sacrifício. Deus já havia passado pelo corredor. Deus havia feito uma aliança. E Deus estava dizendo: essa aliança, a partir de hoje, tu não te chamarás mais de Abraão. Gênesis capítulo 16 e capítulo 17. E no capítulo 18, você vai ver todo o enredo desse acontecimento. Ele diz: a partir de hoje, tu serás Abraão, porque eu faço aliança contigo. E porque Deus não permitiu Abraão passar? Porque a aliança não depende de nós. Se a aliança dependesse de nós, nós não serviríamos mais a Deus. Se a aliança dependesse de nós, essa aliança não permaneceria.
mas ele passou sozinho porque a aliança depende dele. Então, você pode querer fugir para onde for, Deus sempre vai te pegar, cara. Deus sempre vai te colocar na parede. Você pode querer fugir do seu chamado, mas Ele está dizendo: ei, tem para onde correr não. Tu és meu. Nós temos uma aliança. Tu disse que a tua vida era minha. Tu declarou isso. Então eu vou te buscar aonde você estiver. Eu vou te trazer de volta, porque você é filho e filha e não é bastardo. Você não é órfão, você não é órfã. Você tem um pai que fez aliança contigo, que te gerou, que é a tua origem e que cuida de ti. E essa aliança, ela está estabelecida com preceitos. E essa aliança, ela é um ponto de decisão que você faz junto, carregando sua família. Se posicione na sua família. Se posicione na sua casa. Seja o líder sobre a sua família. Sabe por quê? Porque o que você decide hoje vai repercutir no amanhã. O que você decidir hoje vai alcançar a tua descendência. Josué não chegou e disse assim: ô esposa, filhos, vem cá, eu vou discursar com o povo ali. E aí, vocês estão comigo? Não, pai, eu não vou não, que eu quero ficar com os amorreus. Não, minha filha, que é isso? Não. Não, pai, eu quero ficar aqui com meus amigos. Não. Josué não foi consultar. Preste atenção. Quem é a autoridade na sua casa é você, pai e mãe, e não seus filhos. Seus filhos não têm condições ainda emocionais, intelectuais, morais, para decidir nada sobre a vida deles. Eles vão decidir sobre a vida deles depois que você encaminhá-los e dizer: agora você está pronto para seguir a vida. Agora você pode ir decidir sobre a sua vida. Agora o que eu faço é te abençoar para seguir a vida. Mas tem pais que estão tanto com ídolos no seu coração, como os seus filhos são ídolos no seu coração, que eles parecem muito mais filhos do que pais. E acha que tudo tem que consultar seus filhos. E é por isso que nós temos uma sociedade hoje de homens que não expressam masculinidade, de mulheres que não sabem expressar suas virtudes. Por quê? Porque se tornaram frágeis na sua formação. Então preste atenção. Josué chega e diz assim: ô povo, o que vocês vão escolher? Porque hoje, eu e a minha família, todo mundo lá de casa, esposa, filhos, netos, nós vamos servir ao Senhor. Minha mãe dizia: bora todo mundo banhar para ir para a igreja. E eu capela no futebol, dizia: não mãe, não quero ir não, vou jogar bola ainda. Ei, menino, eu já disse, tem culto hoje. Eu ia injuriado para a igreja. Algumas vezes ouvia, dormia, mas a palavra estava entrando no coração, no consciente, no inconsciente. Tinha dia que eu ia com raiva, chegava lá, Deus taca. Tinha dia que eu ia com raiva e chegava lá, o Senhor alegrava o coração, desviava o furor. E eu dizia: que bom que eu vim. Então deixa eu dizer, exerça autoridade sobre a sua casa, porque senão a sua descendência vai padecer. Não entregue a sua descendência, não entregue a sua família para os ídolos desse tempo. Não deixe seus filhos estarem na idolatria desse tempo. Nem você mesmo. E para isso, eu quero fazer leitura
bênção em Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 15 em diante. Eu quero que você preste bem atenção. Josué está escrevendo esses últimos capítulos de Deuteronômio. O Pentateuco é atribuído o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Eu quero dizer que sobre essa palavra, eu tomo por testemunha os céus e a terra. E eu quero dizer a essa casa, que tenho pastoreado já por mais de uma década. Essa é uma noite de todos nós fazermos uma grande decisão. Nós estamos num grande ponto de decisão nessa noite aqui. De que essa é uma noite em que eu pergunto a vocês: vocês querem servir os ídolos dos seus pais, dos nossos pais, ou os ídolos do presente, ou vocês querem servir ao Senhor? Porque eu e a minha família temos servido ao Senhor. Então, se você quer fazer esta aliança nessa noite, preste atenção. Você que me acompanha aí também online. Eu quero que você entenda. O que você decide hoje, você tem que carregar sua família. E é muito sério isso. Se você quer fazer essa aliança hoje. Não estou dizendo se você quer aceitar Jesus. Esse povo conhecia Deus. Esse povo viu Deus. E todas as vezes que nós deixamos ídolos entrar no nosso coração, nós temos que fazer alianças com o Senhor. Quando você olha para a história bíblica ela é marcada por inúmeras alianças. Deus sempre esteve fazendo alianças. E quando você olha para a palavra de Deus, no geral, você tem a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, você tem a aliança mosaica, você tem a aliança palestina, você tem a aliança davídica e você tem a aliança cristocêntrica. Você está pensando que é só uma aliança? E cada aliança dessa, não é que uma substitui a outra, mas uma está sempre apontando para superior. O que quero chamar você para um ato profético nessa noite. Quero dizer a você, como povo de Deus, que precisamos ser uma igreja para a cidade, de que nós temos que andar em aliança com Deus. E se você quer andar em aliança com Deus,
Se você quer andar em aliança com o Senhor, eu quero que você se coloque de pé, declarando ao Senhor: eu e a minha família vamos te servir, Deus. Eu e a minha família vamos te servir. Eu e a minha família estabelecemos uma aliança contigo nesse lugar. Eu e a minha família nos colocamos de forma profética para dizer que vamos te servir nesse lugar. Aleluia. Oh, Deus bendito. E quero dizer a você que se levantou, o Senhor disse: se você se desviar, se você quebrar essa aliança, teus dias serão poucos para desfrutar a bênção do Senhor. Você não vai ter como desfrutar do que Deus tem para você. Mas se você andar servindo o Senhor, você vai experimentar do melhor dessa terra. Deus vai trazer cumprimento de promessas sobre a sua vida. Então eu quero que você comece a colocar para fora todos os ídolos que há no seu coração. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Às vezes é o seu trabalho, às vezes são amizades, às vezes são paixões, às vezes é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que só pensam no trabalho, 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 e esquecem de Deus, esquecem da sua família. Tem pessoas que só pensam em dinheiro, 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 e esquecem do Senhor. Deus está fazendo coisas grandiosas no nosso meio aqui hoje. Então comece a declarar ao Senhor agora. Comece a dizer: Senhor, eu quero te servir em aliança. Eu quero colocar para fora tudo aquilo que tem tomado o teu lugar. Tudo aquilo que tem tomado o teu lugar na minha vida, no meu coração. Você sabe que não dá para viver uma vida sem servir a Deus. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Não é títulos que te fazem servir a Deus. Não é o que te faz, que traz sentido para você servir a Deus. Mas é simplesmente a aliança que Ele tem com você. Uma aliança que Ele não quebra. E é por isso que você já desistiu, você já tentou desistir. Você já teve posicionamentos de desistir. Desistir da fé, desistir de Deus, desistir da família, desistir do chamado. Mas você tenta viver uma vida comum e não consegue. Porque o Senhor diz a você nessa noite aqui: eu tenho uma aliança contigo. Não tem para onde você se esconder. Não tem. Não tem para onde tu te esconder. Se tu for ao profundo mar, Ele vai estar lá. Se tu for passar pelo fogo, Ele vai estar lá. Essa é uma noite de aliança. Essa é uma noite de aliança. Essa é uma noite de aliança. Essa é uma noite de entrega. Nós estamos em Siquém. Nós estamos no lugar de origem. Nesse lugar nós estamos no lugar de recomeço. O Senhor tem recomeço sobre a tua vida. O Senhor tem recomeço sobre a tua história.
O Senhor está dizendo: aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar que eu te acolho, aqui é um lugar que eu te recebo, aqui é um lugar que eu te protejo. Quero estar. Mas aqui sequer é o lugar da adoração. Então adore a Ele nessa noite, adore a Ele, adore, seja livre. Levante o seu altar, limpe o altar. Onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Espírito Santo, ei, comece a botar pra fora, comece a declarar. É você e Ele, é você e Ele. A aliança é pessoal, a aliança de Deus é com o seu povo, mas é de maneira pessoal, é de maneira pessoal, é de maneira pessoal. Você não veio aqui por acaso, você não veio nessa noite para ouvir essa palavra por acaso. Ele está alinhando a tua vida, Ele está alinhando a tua história. Oh! Santo Espírito, Ei, Senhor, eu faço aliança contigo hoje. agi. Por todos os dias tem sido da minha vida. Meu anseio é permanecer em teu amor, Senhor. em tua presença. O dia da aliança é hoje. Em tua O dia da aliança é hoje, Deus. Oh, Senhor, nós te servimos por completo. Nós queremos te servir por completo. Nós queremos te servir por completo, Deus. Senhor, nós queremos que tu seja tudo em nós. Nós queremos que tu seja tudo em nós. Nós queremos que tu seja tudo em nós. Nós queremos, ó Deus, te servir em tudo. Nós queremos que todas as áreas da nossa vida o Senhor seja adorado, o Senhor seja bendito, o Senhor seja glorificado. Que tu sejas Deus na nossa vida, na nossa família. Que tu seja Deus no nosso casamento. Que tu seja Deus sobre os nossos filhos. Que tu seja Deus sobre o nosso trabalho. Que tu seja Deus aonde a gente colocar os pés. Seja o que a gente vai fazer. Oh!
você está fazendo aliança com o Senhor hoje, levante suas mãos ao alto comigo. Começa a dizer: Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego tudo que sou. Eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu me entrego por completo. Eu quero entregar a Ti os meus sonhos. Eu quero entregar a Ti os meus projetos. Eu quero entregar a Ti os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Eu quero entregar a Ti, ó Deus, todos os meus dons, todos os meus talentos. Eu quero entregar a Ti tudo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Eu quero colocar diante do Senhor. Eu quero dizer que não são as pessoas que são o meu Deus, não são os bens que são o meu Deus, não é a riqueza que é o meu Deus. Eu quero declarar hoje que Tu és o meu Deus, aleluia. Tu és o meu Senhor, aleluia. Oh, Tu és o meu Deus. Oh, segura, escute, olhe para mim aqui. Existe uma direção profética agora. Escute isso. Naquele dia, o povo decidiu fazer aliança. No verso 24 e 25, apenas escute, me ouça, me veja. Diz: e o povo disse a Josué. O povo disse a Josué. Capítulo 24 de Josué, verso 24. Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo, uma aliança com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis. Mas em Juízes, no capítulo 2 e verso 10, da ordem cronológica, Josué não levantou líderes na sua geração, não teve quem liderasse o povo naquela época. Mas eu quero dizer que nós não iremos cometer esse erro. Nós vamos sempre preparar a próxima geração em nome de Jesus. E os nossos filhos serão líderes sobre essa geração. Mas escuta, em Juízes capítulo 2, verso 10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Os filhos dos filhos daqueles homens e mulheres que tinham se levantado não conheciam o Senhor, se esqueceram. Nós somos responsáveis por carregar a nossa descendência. A aliança envolve a nossa descendência. A aliança que fazemos envolve os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E eu quero dizer para você que nós vamos fazer um ato profético agora, porque nós vamos declarar que toda a nossa descendência vai servir o Senhor Jesus. E há uma palavra profética sendo liberada sobre todas as crianças, jovens dessa casa aqui agora. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é filho aqui, adolescente, jovem, o Senhor tem algo para ministrar sobre você específico nessa noite. E agora, você que é pai, você que é mãe, eu quero que você procure algum jovem do seu lado e coloque as mãos sobre ele e comece a orar sobre ele, sobre ela agora, liberando um tempo de aliança sobre a vida dele agora, sobre a vida dela agora, de que a descendência, que ela será uma descendência que vai honrar a Deus, que vai servir
servir o Senhor, que vai caminhar com Deus, e seus filhos não estão aqui, erga suas mãos e direcione aos céus a Ele, e comece a declarar sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, que essa geração vai servir ao Senhor. Libera agora, em nome de Jesus. Libera agora, libera agora. Você não será uma geração que não conhece a Deus, você vai ser uma geração que conhece o Senhor. Libera agora, abençoa. Ei, você que está aí atrás, procura um jovem, procura agora uma jovem. Libera agora, ore, ore. Libera, 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 libera. Libera, libera, libera a palavra agora. Libera a oração agora, em o nome de Jesus. Existe uma atmosfera sobrenatural aqui. Existe um direcionamento de Deus. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Haja o que em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Irás prover de novo. Eu creio em o nome de Jesus. Não vivo do que vejo. Receba agora o Espírito Santo. Que os jovens dessa casa, que os adolescentes dessa casa sejam cheios do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Em o nome de Jesus. Que você comece a falar em outras línguas. Que você sinta o fogo ardendo dentro de você. Que você sinta a presença do Senhor. Seja envolvido. Seja envolvido agora. Seja abençoado. Seja abençoada. Você é do Senhor. Existe algo de Deus. Você é o futuro. Você é a jornada que continua. Oh, ei, ei. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é o quê? Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em Eu creio. Eu creio. Haja o que houver. Em o nome de Venha o Jesus. que vier. Em o nome de Irás Jesus. prover de Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus tem projetos sobre ti. Deus tem projetos sobre ti. Vivo Senhor por tem quem projetos sobre a tua creio. Irás descendência. prover de Em o nome de novo. Jesus. Em o Eu nome de Jesus. creio em ti. Eu quero que você comece a orar sobre os jovens que estão aí do seu lado. Comece a dizer: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Nos últimos dias, os velhos sonharão, mas os jovens terão visões. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Não vão roubar a minha fé. Seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus, a tempestade Seja curado. Seja curada. e o vento forte Ei! não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Escute mais uma vez. Se você chegou a esse lugar e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você chegou a esse lugar com a sua aliança quebrada com o Senhor e você quer se reconciliar com o Pai, você quer voltar para a casa do Pai, você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, irmão e irmã. Hoje é o dia da salvação do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. Se você tiver com alguma dificuldade, pede ajuda para alguém aí do seu lado. Mas o Senhor está dizendo:
a aliança que eu tenho, não importa o que vai acontecer contigo, eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão de você. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da reconciliação. Esse é o espírito profético. Esse é o espírito profético. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, as promessas. Sim, aleluia. Eu creio em ti. Não vivo o que vejo, vivo o que quero. As promessas. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. É sobre tu e tua casa. 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 Não vivo É sobre tu e tua casa. mas eu Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu creio em ti. Deixa o Senhor te envolver aí. Deixa o Senhor te envolver aí. Sim, eu sei, sim, eu sei. Tem mais? Tem mais? Pode vir. Você não veio à toa aqui. Pode vir. Aqui é lugar de refúgio. Ei, nós não temos palavras de dores para você. Nós temos palavra de cura para você. Aqui é Siquém. Aqui é o lugar de refúgio. Oh, chegue aqui. Aleluia. Digam assim comigo: Senhor, essa é uma noite e os céus e a terra são testemunhas da aliança que eu faço contigo. Não tem outro lugar que a tua presença. Por isso eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e não há outra além de ti. Em o nome de Jesus. Ei, olhem para cá, virem para ali. Vira para ali. Sejam bem-vindos a esta casa. Sejam bem-vindos a esta família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu batalha, seu nome é o quê? Selvagem, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Quantos estão entendendo que envolve você e sua família hoje?